Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Educa Floripa. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos apresentar o quadro Ser Professor. Nós vamos conhecer a Rosana, lá do NEIM Zilda Arnes Neumann. Também, na matéria especial, a gente vai conhecer uma feira do conhecimento que aconteceu na Escola Básica Municipal Aricomedes. E no quadro é o seguinte, o nosso momento de reflexão. O tema é aprender a desaprender. Fique conosco. E hoje nós temos, claro, como sempre, um convidado, na verdade uma convidada muito especial. Eu vou falar com a professora Tamiluza Secato, que é chefe do departamento da EJA Florianópolis. Tudo bem, professora? Tudo bem, Duran. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho mais sobre a EJA de Florianópolis. Prazer é todo nosso. A gente começa o programa de hoje com o quadro Ser Professor. A gente foi conhecer a Rosana. Aqui no Educa Floripa a gente gosta de ouvir o que motiva nossos professores. Hoje a gente traz o depoimento dela, da Rosana Maísa Vicente, que teve a vida transformada pela educação e que sabe bem que ser professor é contribuir com a construção de uma sociedade melhor. Vamos conferir. Eu estou há 25 anos na educação infantil e o que me motiva é saber que eu posso contribuir com as crianças, contribuir com essa sociedade e contribuir de uma forma significativa para que de fato aconteça a mudança. Esse poder, essa vontade, esse desejo de mudar, né? De poder contribuir com essa mudança, contribuir com essa sociedade, ajudar, auxiliar essas crianças desde bem pequenas, né? Com base nas literaturas, nos nossos diálogos, ajudá-los para que eles realmente se entendam enquanto cidadãos, que eles consigam, né, estudar, ter uma educação digna, para que eles possam realmente transformar essa nossa realidade. É uma missão, é um desejo, é uma vontade, né? Desde nova eu sempre quis estudar. Eu quis estudar porque eu quis transformar a minha história. Porque se deixasse a nossa história, ia ser sempre uma história de submisso. E eu e a minha mãe, com pouca educação, com poucos recursos, sempre me ensinou que a educação ninguém ia me tirar. Então é uma missão, é um desejo, eu acho que é uma vocação, né? Porque a gente estuda, se dedica, é o que eu acredito e é o que eu amo. Eu faço o que eu amo. E a gente é um pulso muito forte. O professor, com certeza, é o coração mesmo, né? Do Brasil, da educação. Qualquer formação está lá o professor e eu acho que a gente tem que ser valorizado. Esse foi o nosso quadro Ser Professor. Conhecemos a Rosana lá do NEIM Zilda Arnes Neumann. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da nossa entrevistada de hoje, a professora Tamiluza Secato. Professora, como é que foi esse início na educação? Então, eu iniciei na educação da prefeitura no ano de 2008. Sou formada em História, me formei em 2003, mas demorei um pouco a retornar porque eu tive filhos, né? Então, iniciei a jornada de trabalho mesmo um pouco mais tarde. Mas eu tinha alguns amigos que já trabalhavam na educação de jovens e adultos, né? Um professor Fábio Feltrin, que já foi coordenador da EJA, estudou comigo, falava muito sobre a concepção pedagógica e isso me atraiu bastante. Então, a primeira vez que eu fiz processo seletivo para a prefeitura foi para trabalhar na educação de jovens e adultos. E aí eu trabalhei 3 anos como professor, 2 anos como professora e 1 ano como coordenadora pedagógica do núcleo do Monte Cristo. Quando começou na EJA, foi paixão à primeira vista? Foi paixão. Foi ali que eu me constituí como professora. Mas o que te chamou mais a atenção? Esse desafio de ensinar para jovens e adultos, né, que estão uma idade fora daquela idade normal, né, curricular. Esse foi o grande desafio, trazer a educação para essas pessoas e ver que elas podem se desenvolver, foi isso? Na verdade, o que me chamou mais atenção foi a organização pedagógica, porque a EJA trabalha com o princípio da pesquisa e isso possibilita uma aproximação muito grande entre professor e estudante. Então, a gente tem eu acredito muito numa educação que a gente primeiro constitui um vínculo, para depois a gente precisa ser autorizado a ensinar. E aí, na verdade, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né?
Então, é isso que me chamou bastante atenção. Ele falava com muita paixão, e essa paixão veio para mim também. E você, pegando um gancho que você falou agora há pouco, sobre essa questão do princípio educativo da EJA, né? Como é que funciona isso? Porque é um pouco diferente do currículo normal que a gente tem aí nos primeiros anos, né? Da educação. Como é que é isso? O que é esse princípio educativo? Qual é a diferença, né, de quem entra na EJA hoje e do aluno que está aí no processo, na sua idade, né, escolar? Como é que funciona isso? Então, a Organização Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos de Florianópolis é organizada em 2 segmentos, né? O primeiro segmento ele é voltado para pessoas que não têm ainda a leitura e a escrita plenamente desenvolvida, ainda precisam de um apoio para fazer essas atividades. O segundo segmento já é direcionado para a conclusão mesmo dos anos finais, né? E ali no segundo segmento eles têm os professores de todos os componentes curriculares. História, geografia, matemática, né? Todos que tem no ensino fundamental convencional também estão ali. E aí a gente trabalha com o princípio da pesquisa, que é o quê? Né? A partir das questões pessoais, questões de vida desses estudantes, eles elaboram perguntas, e a partir das perguntas que eles, né, dessas problemáticas que eles estabelecem, o currículo vai se construindo. Então, todos os professores vão intervir nessa pesquisa, e ver quais são os conceitos necessários para que ele responda aquela pergunta, e aí, né, no produto final se constrói o currículo. O currículo é construído no processo. Então dá para dizer que o currículo, né, o que é ensinado na EJA é meio personalizado para aquele aluno que chega, né, para retomar os seus estudos. Ele é personalizado, pode-se dizer isso, sim, mas ele também é socializado com todas as pessoas que estão naquele núcleo, naquele local de atendimento. O aluno ajuda a construir esse currículo, porque a gente passa, né, durante o processo de pesquisa, ele vai passar por momentos de socialização, do que ele tá, de em que momento ele está em que ponto ele está da pesquisa. Então, se ele está na metade, ele vai contar para os seus colegas o que ele já aprendeu até ali, né? Ele vai apresentar o que ainda falta, quais são as dificuldades que ele está enfrentando, e o que ele almeja no final, né? Fazendo uma correlação entre o ensino hoje, né, dentro da idade de aprendizagem da criança, do jovem, do adolescente, enfim, fazendo uma correlação com as séries, né, e a EJA. Então, quando eu inicio na EJA, eu inicio mais ou menos em que série seria? Qual é a minha característica? Eu tenho que estar, ter algum conhecimento básico para eu entrar na EJA ou não? Eu não fui alfabetizado, tal, e eu quero retomar os estudos. A pessoa pode entrar em qualquer ponto que ela esteja. Qualquer ponto. Porque, né, se ela ainda não tenha desenvolvido plenamente a leitura e a escrita, ela estará no primeiro segmento, né, muito provavelmente. E mesmo que ela ainda não tenha desenvolvido, mas aí, né, já frequentou a 7ª série, a 8ª série, né, ou o 8º ano hoje, né, que já não é mais seriado, mas, né, tem ainda dificuldade. No segundo segmento a gente também vai fazer esse trabalho de desenvolver, né, desenvolver a leitura e a escrita. Na verdade, a gente está sempre junto, a pesquisa e a leitura são os 2 princípios educativos da EJA, e eles não seriam necessariamente complementares, mas eles andam sempre lado a lado. Qual é o tempo que eu fico na EJA para concluir o meu ensino, né? Para conseguir o meu diploma de conclusão, né? Eu tenho 1 ano e meio, 2 anos que eu faço essa primeira fase. Para concluir agora eu vou para o ensino médio. Como é que funciona isso daí? Como é que eu concluo isso? Como a gente já falou que o currículo é construído meio personalizado, né? A trajetória de cada um que vai se constituir aí. E essa conclusão também vai depender da trajetória de cada um. Então, é muito variável. Tem gente que fica bastante tempo e tem gente que rapidamente, porque a gente considera também todo o conhecimento
conhecimento de vida que esse estudante carrega consigo. As pessoas aprendem desde que nascem, né? Então, assim, todo mundo traz algum conhecimento, e esse conhecimento na EJA tem o seu lugar, né? E um lugar que não é hierarquicamente abaixo do conhecimento escolar, o conhecimento das universidades, o conhecimento dito científico, né? Na EJA, a gente promove um lugar de encontro entre esses conhecimentos, esses diferentes conhecimentos. Eles circulam, né, dentro desse espaço, e dali sai uma coisa nova. Ok. Bom, a gente vai dar um intervalinho rápido agora, mas depois eu quero voltar nessa questão ainda do funcionamento da EJA, né? Como é que se divide esses alunos dentro do contexto da EJA? Agora, a gente chama uma matéria especial, Tamiluza, a gente traz aqui sempre no programa um tema especial para o nosso telespectador. Fomentar, socializar e divulgar experiências, pesquisas e atividades realizadas nas unidades educativas. A segunda Feira Municipal do Conhecimento e a 8ª Feira Regional de Matemática reuniram estudantes de diversas escolas de Florianópolis, mas de um jeito diferente, e a gente vai conferir agora. De um lado, a Escola Intendente Aricomedes da Silva, do outro, a Escola Erondina Medeiros Zeferino. Várias turmas reunidas e 2 mediadoras, a Carla do lado de cá e a Jussara do lado de lá. E pode ter certeza, esse não é um encontro convencional. Intercâmbio de saberes sem precisar sair da escola. O que está acontecendo aqui é uma feira de conhecimento entre unidades da rede municipal de ensino. E o grande diferencial é que essa feira é online. Eles estão socializando vivências pedagógicas, práticas e teorias que contemplam conhecimentos nas áreas de matemática, ciências e linguagens. A experiência é incrível, né? A facilidade que hoje a gente tem com as atividades online, com a internet, né? Com tudo isso, proporciona que 2 escolas estejam ao mesmo tempo apresentando os trabalhos que desenvolveram umas para as outras. Isso é fantástico, né? Temos os escolhidos das escolas Erondina e Ebias apresentando os trabalhos uns para os outros na Feira Municipal. E como é que foi para escolher os trabalhos que seriam apresentados? No dia da feira escolar foi bastante difícil, porque todos os 35 trabalhos tinham muita qualidade, tinham vários conhecimentos da área da matemática e de outras áreas, colocados na prática, né, a aprendizagem significativa. Então isso tornou assim, a escolha bastante difícil para os avaliadores. As turmas que estão agora no auditório assistindo e apresentando trabalhos são as turmas que foram escolhidas nos anos iniciais pelos avaliadores no dia da feira escolar. Então as 3 turmas estão ali, né, assistindo os seus trabalhos e assistindo os trabalhos também melhor avaliados na Escola Erondina. E como é que está sendo essa experiência? A experiência é bem diferente, a gente depende da tecnologia e tal, fica um pouco tenso, né? Principalmente os professores que são mais antigos, são mais analógicos. Mas a gente tem que colocar o pé na tecnologia e vai fazer parte do nosso dia a dia para sempre. E os estudantes curtem muito. Essa geração já nasceu digital, então para eles está dentro do cotidiano, está tranquilo. A turma 45, uma das selecionadas para a feira, apresentou vários trabalhos envolvendo matemática e sustentabilidade. Os alunos do 4º ano criaram e recriaram jogos aliando cálculos e materiais recicláveis. Uma ideia que surgiu logo após o retorno às aulas presenciais para melhorar o desempenho na disciplina. A ideia principal, né, criança é brincar, né? Então, com as dificuldades, né, a gente teve tempo de pandemia, então conforme a gente foi vendo as dificuldades que as crianças estavam tendo, né, principalmente com os cálculos da matemática, então foi feito jogos para fazer a melhor compreensão, né? Então eles mesmos que montaram, né, na verdade a gente mostrou, né, tudo que era possível, né? Então eles olharam as imagens, eles decidiram o que eles queriam montar, né? E fizeram toda essa montagem e apresentavam um pelo grupo para o outro. Todas as atividades na sala de aula, quando envolvem a matemática, né, nós estamos lá trabalhando junto com os jogos. Desde o 1º ano, na verdade, eu acho que durante todo o processo escolar, né, essa questão de aprender, né, essas questões da matemática fazem parte. Então, realmente, agora no 4º ano, né, digamos, a gente está recuperando, né, revisando coisas, porque se a gente pensar o 4º ano, quando eles estiverem realmente na sala de aula, foi lá
lá no primeiro ano. Então, o segundo e terceiro, né, nós estávamos na pandemia, então eles não tinham essa, né, os objetos em mãos para realmente a compreensão. Tem a caixa da adição, né, que aí eles montaram, que com as tampinhas eles fazem a utilização, né, as cartinhas, eles que montaram as cartinhas, escolheram os números que eram para fazer a adição. Então, de acordo com as unidades, então a gente começou bem do início, unidades, né? Depois vai passando para as dezenas, centenas e assim, né, vamos para frente. Teve a caixa da subtração, né, que então eles fazem, até a ideia deles saber quais são os termos, né. Teve a multiplicação, que aí tem as cartas, digamos assim, a divisão tem o bingo, né, que seria um jogo de bingo, mas vai ter o sorteio, qual foi o cálculo que precisa ser resolvido. A multiplicação eles fizeram em torno de 3 jogos, desde que pode ser um jogo da memória, as cartas que eles desenvolveram podia ser o jogo da memória, ou resta, tira tipo assim, os bolos da cartinha da mão, né, qual carta que tu tem que pode fazer par com a minha, né, e assim a gente foi indo. E a última multiplicação ali que eles desenvolveram era, digamos, localizar qual era o resultado certo. Então era um pouco meio trabalhando a memorização, né? Então 5 vezes 3, o resultado é 15. Tu tinha que localizar onde estava o número e colocar quem coloca a mão primeiro, né, em cima do material, é o ganhador. Mas de qualquer forma, se tu não consegue realizar mentalmente, também a gente desenvolveu algumas formas, né, deles trabalharem com material dourados, os desenhos, né, os conjuntos, digamos assim. A cena se repetiu em diversas escolas da rede municipal de Florianópolis. E o que a gente percebe é que os estudantes, além de curtirem ver o trabalho dos colegas, também gostam de se ver apresentando conteúdo. A Carla é quem estava mediando a feira aqui na unidade. Carla, os estudantes, eles participam ativamente. Sim, os estudantes são os expositores, o trabalho é deles. O professor assume o papel de orientador do processo, né? Planeja e promove, mas é o trabalho dos estudantes, eles que apresentam. E como é que é essa participação online? Eles acompanham o trabalho dos coleguinhas? Então, esse momento deles poderem ver trabalhos de outras escolas, poder ver o próprio trabalho, né? O vídeo gravado com o seu trabalho, poder conversar com alunos de outras escolas é um momento riquíssimo, né? Que vai marcar com certeza, né, a vida escolar deles. E na continuidade, né, nos anos seguintes, nós tínhamos alunos aqui de 2º ano, 4º ano, 5º ano, né? Nos anos seguintes, eles chegam na escola já empolgados para fazer projeto, para participar da feira, viram um evento que faz parte da rotina escolar. Agora são 2 eventos, um de conhecimento que reúne escolas da rede municipal de ensino e uma segunda feira que é de matemática, que aí amplia, faz parte de um movimento nacional. Isso. Agora está acontecendo a feira regional, né, de matemática, que os municípios da região podem participar. Nós temos hoje a participação de trabalhos do município de Biguaçu, Palhoça e Florianópolis, né, das redes municipal, estadual, federal e particular. Nesse evento vão ser escolhidos alguns para representar a nossa região na Feira Catarinense, que vai acontecer em Timbó, em outubro. E dessa feira pode ser algumas indicações para a Feira Nacional, né? Nós já tivemos aqui da nossa escola já um trabalho indicado para a Feira Nacional, mas que infelizmente com a pandemia não conseguiu, né, fazer essa apresentação. Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa, de volta com a nossa entrevistada Tamelusa Secato, que é chefe do departamento da EJA Florianópolis. Esse é o assunto, o tema de hoje no programa. Tamelusa, a gente quer saber aqui como é que funciona, como é que é a estrutura da EJA hoje, né? Nós temos vários polos, nós temos núcleo e tal, como é que funciona isso e como é que funciona internamente, né? Quando o aluno chega, ele fica em salas, como é que é essa estrutura aí da EJA em Florianópolis? Bom, então, o estudante com mais de 15 anos que não tenha completado o ensino fundamental, ou que, né, às vezes mais velho, que nunca tenha frequentado a escola, principalmente a Florianópolis é uma cidade que tem um fluxo migratório muito grande, né? Vem pessoas de todos os lugares, vem pessoas que às vezes nunca tiveram acesso à escola porque era muito longe de casa, não conseguia frequentar. Então, a EJA está aberta para todas essas pessoas. Tendo mais de 15 anos e não completou o ensino fundamental ou nem conseguiu frequentar a escola, a EJA está aberta. Deixando claro aqui que a EJA Florianópolis atende o ensino fundamental, isso, o que seria o relativo até o 9º ano, né? Como se fosse o 1º ou 9º ano. E o estudante chegando, né? Esse estudante chegando num polo de atendimento, num núcleo, ele vai se matricular, conforme ele vai dizer, né, em que momento ele parou, ou se nem iniciou a trajetória escolar, e ali ele vai ser vinculado a uma turma
que pode ser do primeiro segmento, no caso das pessoas que não foram alfabetizadas ou que ainda não desenvolveram plenamente, né, a leitura e a escrita, ainda precisam de um apoio, ou ele vai para o segundo segmento, geralmente são as pessoas que pararam na quinta, sexta, sétima série, né, ou né, do sexto ao nono ano, como a gente tem a organização hoje do ensino fundamental. E aí nós temos um núcleo que você falou, né? E nós temos algumas unidades. O núcleo fica onde hoje? A sede, a central, é isso? Então, o Departamento de Educação de Jovens e Adultos centraliza todas as informações dos estudantes. Ok. Né? Então, é ali que a gente emite os certificados, é ali que a gente faz toda a organização burocrática mesmo dos núcleos e polos. Os núcleos, hoje a gente tem 11 núcleos na cidade, no Norte 1, Norte 2, Centro 1, Centro 2, Centro 3, né? Então, ali, por aí vai. Inclusive, um no Maciço do Morro da Cruz, é um núcleo específico que atende as comunidades do Maciço do Morro da Cruz. Trabalho aí que foi articulado muito pela professora Sônia Carvalho, a partir da relação que ela já tem com as comunidades no trabalho da educação complementar, que são instituições conveniadas, né, que antes se chamavam de ONGs, hoje a gente chama de instituições parceiras da prefeitura e que fazem ampliação de jornada para estudantes do ensino fundamental, né, do convencional. E aí, com essa entrada, né, com essa boa relação que ela tem com as comunidades, ela foi articulando, né, espalhando a EJA pela cidade, né? Isso. Porque Legal. também é uma pessoa muito apaixonada, com quem eu aprendo muito, né? Então... A gente não vai dizer que ela está aqui como espectadora hoje aqui. Um abraço para a professora Sônia. Nós temos, então, uma central, nós temos 11 núcleos e nós temos os polos também. Isso. Que são um total de 26 locais de atendimento no total. Mas então, tem a estratégia de vocês é chegar mais próximo dessa comunidade. Perfeito. E mais próximo do dia a dia de quem precisa voltar a estudar. Então, a partir dos 15 anos, a pessoa que tem essa característica parou ali no ensino fundamental, ela quer voltar a estudar. Como é que fala um pouquinho desse aluno que chega, né? Ele chega um pouco constrangido. Imagina assim, vamos pegar aqui uma persona que o sujeito tem 30 anos de idade, mal aprendeu a ler, logo teve que, por problemas, enfim, da vida, teve que parar de estudar, e aí ele tem esse sonho, né, de ler bem, de escrever bem, de concluir até esse ensino fundamental, e aí ele chega lá num núcleo ou num polo, enfim. Como é que ele chega? Ele chega assim meio envergonhado, meio acabrunhado, assim, né, e como é que ele fala baixinho? Olha, eu não sei ler muito bem, eu queria voltar a estudar. Então, como é que é a característica desse aluno que chega, que vocês recebem no dia a dia da EJA hoje? Uma boa parte, sim, entra com essa expectativa, né, de concluir o ensino fundamental, né, mas, sim, tem geralmente a autoestima, ela está bastante fragilizada, porque a nossa sociedade dá muito valor para a escolarização, né, então é uma questão que toca muito na vida das pessoas, né. E essa é uma preocupação que vocês têm de acolher essa pessoa, certeza. Vem com a gente aqui, e aqui todo mundo mais ou menos no mesmo nível, e né, você vai se dar bem. A gente sempre fala né, com professores, com os coordenadores, isso é uma fala recorrente, que o acolhimento ele precisa ser feito diariamente. Né? Então, não é só quando a pessoa se matricula que você faz aquele acolhimento. Não, o acolhimento ele é cotidiano até ele terminar essa trajetória, né, nessa etapa que ele está aí com a gente na educação de jovens e adultos. Que bacana. A gente vai dar uma pequena pausa agora, porque no programa a gente tem também um espaço para reflexão. Isso mesmo, o quadro é o seguinte: o conhecimento é uma construção, por que não dizer diária. No quadro é o seguinte de hoje, a gente vai refletir sobre isso e sobre um comportamento importante nos dias de hoje: aprender a desaprender. Confira. É o seguinte: temos que aprender a desaprender. É isso mesmo. Eu tive a honra de assistir uma palestra com Alvin Toffler, o grande Alvin Toffler, que sempre falou e escreveu sobre o futuro. Certa vez, ele falou assim: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender
desaprender e reaprender. Grande Alvin Toffler. O que ele estava dizendo naquele momento? Que na vida de hoje não adianta alguém falar assim, eu tenho currículo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho graduação, mestrado, doutorado. Nada disso. O que importa na vida de hoje, obviamente é isso que eu acabei de falar, mas principalmente a capacidade que nós, pessoas, seres humanos, tem de aprender a desaprender. As coisas que aprendemos no passado não necessariamente geram as respostas de hoje. Hoje nós temos que estar constantemente aprendendo a desaprender e aprender novamente. Eu quero convidar você a fazer esse exercício. Esse exercício é muito difícil. E eu não gosto da palavra difícil. É um grande desafio, porque faz com que a gente saia da zona de conforto. As certezas do passado não são mais as certezas de hoje. E nem são aquelas que vão nos levar aos nossos desafios lá no futuro. Então o convite que eu faço hoje é que você repense sua forma de trabalhar, sua forma de conversar, sua forma de refletir, sua forma de executar. Nós temos que estar constantemente revendo nossas práticas para caminhar para frente, para melhorar o nosso desempenho, para melhorar o nosso relacionamento. Aquela resposta que eu dei há 3 anos atrás para um determinado problema, com certeza o problema mudou. Logo, a resposta precisa também ser reelaborada. Então esse é o grande desafio. E tem pessoas que muitas vezes se prende a um aprendizado que teve no passado e ele fica completamente longe da realidade. Ou seja, ele tem uma dissonância cognitiva. Aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê, aquilo que ele está ali experienciando, parece que não faz sentido para a sua vida. Não faz sentido por isso mesmo, porque ele busca uma resposta a partir de um aprendizado que ele teve lá no passado. O aprendizado do passado é fundamental, é bagagem, é experiência de vida, mas não é mais isso que dará as respostas para os desafios de hoje e do futuro. Por isso que Alvin Toffler, que nos deixou lá em 2016, com 87 anos, ele tinha sempre esse pensamento do futuro. Ele ia no futuro para imaginar o como seria, e a partir desse como seria, aí sim ele buscava as suas reflexões. E ele não fazia ao contrário, viver o presente com respostas do passado. Ele vivia do presente buscando as respostas no futuro. E para isso, só de uma forma, é aprender a desaprender e aprender novamente. Alguns dizem assim, isso é, não se apegue. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso momento de reflexão no quadro É o Seguinte, aqui no nosso Educa Floripa. Bom, Tamelusa, o pessoal agora está empolgado, quer estudar. Como é que faz para se matricular na EJA de Florianópolis? Então, venha, se está empolgado para estudar, voltar a estudar, venha. A EJA está de portas abertas e para se matricular, basta chegar em qualquer um dos locais de atendimento, desses 26 locais de atendimento, com comprovante de residência, um documento de identidade. E se a pessoa não tiver histórico escolar, não tem problema, não precisa. porque a gente não, como ele é ensino fundamental, o histórico não é uma prerrogativa, a gente não impede nenhuma matrícula por conta de histórico. Então, isso é mais uma das ações para garantir o direito à educação para todas as pessoas. Bacana, bacana. Bom, e aí, pode ligar para lá? A gente vai colocar os números aqui embaixo para o pessoal... Isso, então pode ligar para o telefone da gerência, os números estão ali embaixo, do telefone da gerência de educação de jovens e adultos, ou para o departamento de educação de jovens e adultos, que sempre haverá alguém ali para dizer onde que tem EJA para vocês se matricularem. Muito bem. Então você não tem desculpa agora, você que parou de estudar, tem mais de 15 anos, está dentro dessas características
físicas, você não tem desculpa aí para continuar os seus estudos. Aproveite essa grande oportunidade, fale lá com os profissionais na EJA de Florianópolis. Eu falei com a Tamelusa Secato, professora, chefe do departamento da EJA Floripa. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, Duran. Até a próxima. E a próxima será a professora Sônia. A gente quer ela aqui para dar uma entrevista e falar mais sobre a EJA. Com certeza. O Educa Floripa fica por aqui. Não esqueça, a educação muda o mundo. O Educa Floripa volta amanhã. Tchau.